Dando continuidade, então, à nossa série sobre planejamento reprodutivo e contracepção não hormonal, a gente vai falar um pouquinho sobre camisinha. Então, a gente tem a camisinha masculina e a camisinha feminina, e a camisinha é um método contraceptivo excelente. Pode ser utilizado, inclusive, sendo o único método. Muitas mulheres têm apostado nesse método como o único método que utilizam, né? Tem muitas questões relacionadas ao uso dela. Um primeiro seria a questão da negociação com o parceiro, né? Que apesar de a gente ouvir muito, né? Principalmente no meio em que está aberta à crítica, à maneira como se dão as relações interpessoais de mulheres e homens. Tem muito essa questão de os homens não querem usar, os homens retiram a camisinha durante a relação. E é frequente escutar em consultório também que muitas mulheres sentem dificuldade de utilizá-la. Então, essa questão da negociação e do respeito, né, da construção de uma relação mais igualitária entre homens e mulheres e de respeito durante as relações e das intimidades, né, das pessoas, é com certeza algo imprescindível. Mas é também importante a gente conversar sobre como reduzir um pouco dessa irritação causada pela camisinha para as mulheres, porque tem muitas mulheres que dizem: olha, eu adoraria utilizar a camisinha, mas eu fico 3 dias sem poder ter relação depois que eu tenho relação com camisinha, porque a minha vagina fica irritada, vermelha, às vezes inchada, né, edemaciada, ardendo. Então, algumas coisas que a gente deveria pensar, né? Primeiro, que tipo de relação a mulher está tendo? Falar sobre contracepção leva a gente a falar sobre sexualidade. Então, relações baseadas única e exclusivamente na penetração, né? E nessa coisa forte, rápida, muito duradoura, só na penetração, tende a ser desgastante e irritativa para a maioria das mulheres. E é claro que há muitas mulheres que gostam desse tipo de relação e isso cada uma precisa saber para si, né? Mas é comum e recorrente em consultório a gente escutar esse tipo de queixa, né? Então, entender que a relação para além da penetração, né? A maioria das mulheres vai sentir prazer com o estímulo do clitóris, né? Pensar a relação para além, se fala muito assim, as preliminares e a relação sexual correta, né, ou propriamente dita, que seria a penetração, quando na verdade tudo é relacionar-se sexualmente, né, desenvolver intimidade, desgenitalizar, sair dessa área genital só, né, pensar sexo para além, pensar no sexo oral, nos beijos, nas carícias, né, no corpo inteiro como sensível, vibrante e potencialmente afetável, né, pelo sexo, pelos jogos sexuais, já tira um pouco desse peso terrível que tem a camisinha nas relações, que é como se acabasse o sexo, né, a hora que coloca a camisinha. Bom, que tipo de sexo temos então? Tem um vídeo bem bacana da Jut sobre isso, que depois eu vou colocar ali nos comentários. Então, isso é a primeira coisa, né? A segunda é, de repente, tentar uma camisinha sem látex. O látex costuma ser irritativo para a maioria das mulheres. E usar uma camisinha sem látex pode significar poder usar um lubrificante com base em óleo. Então, um olhinho 100% vegetal, de coco, sementes de uva, girassol, gergelim, que são mais agradáveis ao toque, né? Os indianos dizem que a gente só deveria passar na pele e que dirá internamente aquilo que a gente pode comer. Então, esses lubrificantes com derivados de petróleo que a gente compra em farmácias convencionais, né? Tem essa coisa de depois que começa a friccionar durante muito tempo, começa a esfarelar e aquilo irrita realmente, chega a provocar pequenos cortezinhos, né? Na vagina, por dentro, por fora, né? Na vulva, no períneo. E a segurança da camisinha? Bom, se usada desde o começo da relação, tamanho adequado, né? Porque se a camisinha escapa durante a relação é porque ela tá grande. E se ela aperta demais o pênis é porque ela pode estar pequena. Então, ir lá e olhar e passar por essa fase meio desafiadora, se você tem um parceiro fixo, né? Senão você vai precisar andar com uma treninha, com uma régua na bolsa, mas
fazer essa, né, levar na brincadeira essa coisa de ir lá e medir mesmo, sabe? Ver qual que é o tamanho adequado, experimentar diferentes marcas, sabe? A gente precisa desenvolver tecnologia. Quanto mais mulheres usarem, quanto mais a gente demandar isso, talvez daqui a pouco a gente consiga ter materiais mais bacanas, né? Tá aí uma fonte de pesquisa, sabe? Como desenvolver camisinhas que sejam sensíveis, que sejam seguras, né? E as camisinhas são, se ela não fica, passa um ano dentro de uma carteira, e quando abre está completamente ressecada, é difícil que ela rompa. Se ela é de tamanho adequado, é difícil que ela rompa. Então, a camisinha pode ser sim, a camisinha masculina pode ser sim um método muito seguro. Né? E a gente tem também a camisinha feminina, que não caiu muito na graça das mulheres. Eu realmente acho que é um pouco complicado, porque ela fica com um aro para fora, né? Então, é como se fosse... Eu vou usar esse, eu não tenho a camisinha feminina, eu podia ter tido, né, pro vídeo, mas desculpem. Esse daqui é um diafragma e é o próximo da nossa lista, mas a camisinha feminina, ela tem um tubo que sai aqui do diafragma, né, dessa cúpula que vai ser encaixada lá dentro. Opa, assim. Então, teria uma cúpula que é encaixada lá dentro, fazendo uma barreira na frente do colo, e dessa cúpula sai um tubo e um outro aro que fica externo aqui à vulva, tá? É um método que a gente precisa buscar usar e experimentar, né? O que eu posso dizer é muito seguro, mas se fala pouco, as mulheres utilizam pouco. Agora, pensando assim, né? Poxa, você tá numa parceria, né? Tá se relacionando com o cara e ele se nega a usar camisinha, vem com todo aquele negócio de mas pá, mas daí eu não sinto, mas será que você me ama mesmo? Mas será que você tem outro? Você vai lá e tira a sua camisinha feminina da carteira e diz, meu, é com essa ou não é. Então, é preciso pensar as nossas relações e pensar a atitude das mulheres num lugar de agência, num lugar de poder, num lugar de sim. E a camisinha feminina faz isso, sabe? Principalmente nessas situações. Tem um caso também engraçado, não é engraçado, na verdade é ótimo, é que uma paciente minha uma vez disse que tinha adorado a camisinha feminina e a maioria das amigas dela também estavam começando a usar, porque como esse aro fica externo aqui, a vulva, né, esse aro de fora, ele na hora da relação estimulava o clitóris. Então tem sim essa coisa de que faz barulho, é um tipo de material que faz um tchac, mas ele também pode ter seus benefícios, e para saber como que funciona para cada um, você precisa testar. Então, vamos lá, compra uma camisinha feminina e vamos testar. Vamos exigir que ela esteja disponível na unidade básica de saúde também, né? Vamos exigir que na unidade básica de saúde a gente tenha camisinhas com uma qualidade bacana, né? De repente umas opções sem látex também, principalmente para mulheres que têm alergia e que têm irritação, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre diafragma.